Amém, igreja. Estenda suas mãos para cá e ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós novamente glorificamos o teu santo nome, Jesus. Que o teu nome, Deus, reina nos céus, na terra e debaixo da terra. O teu nome é santo e poderoso. Tu és o santo de Israel, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa capacitar, ó Deus, o nosso pastor, conforme a tua vontade, ó Deus, e o teu querer. Que venha, Deus, palavras do Senhor e não dele, Senhor. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus possamos sair daqui cheios com a nossa porção, porque a tua palavra, Deus, é que ela gera mudança em nós. Se não fosse a tua palavra, Deus, nós não estaremos aqui. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, cada palavra seja liberada, seja diretamente do teu trono, Pai. Estamos com nossos ouvidos abertos e o nosso coração também abertos para entender e ouvir a sua voz. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Obrigado. Aleluias. Louvados e engrandecidos seja o nome do Senhor. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículos do 17 até o versículo de número 19. Aliás, de 17 até o 22, viu? Êxodo, capítulo 13, versículos do 17 até o 22. Amém ou é de mim? Oh, glória! Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esse estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. E um glória a Deus. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre. Podeis assentar em nome de Jesus. Título da ministração é: mova-se em segurança. Amém? Mova-se em segurança. Os versículos 21 e 22, eles dizem: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quis ler esses dois versículos aqui em particular, porque eles nos trazem, assim, subsídio para que a gente possa conversar um pouco sobre esse mover-se em segurança. Essa trajetória do povo hebreu entre o Egito e a terra prometida, ele é símbolo, ele é uma figura da caminhada nossa
na nossa vida espiritual, do dia da nossa conversão até o dia do arrebatamento, até o dia que o Senhor nos chamar. Então é uma passagem como se fosse similar. Na verdade, ela é similar, para que a gente possa entender que aquilo que o pessoal do Egito, aliás, que o pessoal hebreu passou nessa caminhada do Egito, passou literalmente, nós muitas das vezes passamos espiritualmente. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Olha, o deserto é um lugar muito perigoso para se caminhar sozinho. Durante o dia o sol é escaldante e à noite o frio é arrebatador. E se não fosse isso o bastante, ocorre tempestade de areia que nos tiram da rota, além dos perigos dos muitos animais nocivos. O povo de Deus estava saindo do Egito e tinha que atravessar esse deserto. Como conseguiram fazer isso? Então, olhe bem, pela explicação que foi dada aqui, a situação de deserto traz um simbolismo de período de tribulação. Deserto traz uma analogia ou um simbolismo de período de sofrimento. Deserto traz o símbolo de um período de angústia. E todas as pessoas que são crentes, que são servos de Deus, que são cristãos, passam por momentos de deserto. Esse negócio de aceite Jesus, que a sua vida vai mudar 100%, que você vai ser só bênção e tal, isso e aquilo, olhe bem, não é bem assim não, viu? Porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo teremos aflição. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz que se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperarmos os benefícios de Deus, somente para esse mundo, para esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós somos verdadeiros miseráveis. Temos que esperar e aguardar no Senhor um algo mais, um amanhã melhor, o porvir, aquilo que acontecerá depois dessa vida. Muitas das vezes, querido, você que é ainda muito jovem, você pode estar pensando, eu tenho a vida toda pela frente, Jesus vai demorar a voltar. Olhe bem, você não sabe o dia de amanhã não lhe pertence, e você não sabe o dia que o Senhor pode vir para lhe buscar. Então esse é um engano, que não se engane, porque você está novinho ainda, porque está muito jovem, não se engane para ter uma vida dissoluta, imaginando que pode viver de qualquer maneira, que o Senhor vai lhe levar. Olhe bem, das pessoas que saíram do Egito, aproximadamente, cálculos estimativos, dão conta de que saíram do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Algumas pessoas calculam para mais, outros calculam para menos, mas vamos colocar assim no meio termo, cerca de 1,5 milhão de pessoas que tinham entre 20 e 70 anos, que eram pessoas que eram capacitadas para determinadas funções, especificamente para guerrear. Existiam 1.500.000 pessoas, dessas entraram 2 na terra prometida.
Vocês estão entendendo? É uma proporção muito pequena, meu querido. Porque muitos perderam a sua bênção no deserto. A Bíblia diz que muitos caíram no deserto. E obviamente caía e ficava por ali mesmo. As pessoas podiam até cobrir com areia e tudo mais, cavar ali uma cova rasa, jogava a pessoa dentro e vida que segue para os outros, e aquele ficava. 1,5 milhão de pessoas que achava que ia entrar na terra, que saíram felizes do Egito. Ah, porque eu sou liberto, o Senhor me resgatou, o Senhor é o meu Deus, Ele me livrou do mal. Muito bem. Cuidado, querido, porque as regras não é como o Arnaldo César Coelho diz. A regra é clara. Não é bem assim não. A regra é a regra que Deus criou. A regra é a regra que Deus criou. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você imagina, não é aquilo que você imagina como ideal. Não é. Eu já ouvi ministração de pessoas, uma ministração bastante interessante, que disse que no céu, quando nós chegarmos lá, eu profetizo em nome de Jesus que todos que estamos aqui vão chegar lá, pela graça de Deus que está em nós. Quando chega lá, pelo menos 2 surpresas nós teremos. Primeira, você vai encontrar pessoas que você pensava que jamais iria para o céu. Vai chegar, tu aqui não acredito. Tu que vivia daqueles. Se a gente tivesse esse tipo de mente, que não vai ter, entendeu? Isso aqui é só, estou fazendo assim uma conjectura para que a gente possa interpretar um pouco do entendimento. Oxi, estou com aquela vida toda desse jeito e estás aqui. Pois é. Qual a segunda surpresa, pastor? É que muitas pessoas que você pensa que vai estar lá, não está. Vai procurar, eita, rapaz, cadê fulano? Você viu fulano por aqui? Fulano? Não. E procura, e vai ver, mas rapaz, será que fulano não veio para cá? Pelo menos essas 2 surpresas, se nós não tivéssemos com a mente renovada, nós teríamos quando chegasse no céu. Por que nós não vamos ter esse tipo de surpresa? Porque nós teremos a mente de Cristo, e aquelas pessoas que estarão lá, nós vamos lembrar, não vai ter relacionamento nenhum, assim, a não ser de conhecimento. Eu creio que a gente vai conhecer, mas a gente não vai lembrar das pessoas que não estão lá, para que não venha tristeza no nosso coração, porque lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. Imagine aquele seu melhor amigo, aquele que andava muito com você para muitos e muitos lugares, que frequentou você, quem sabe esse amigo pregou para você, falou de Jesus, foi ele que ganhou você para Jesus, quem sabe ele não está lá, e você está lá procurando ele, e chega lá, cadê? Tão santo aquela pessoa, rapaz, não está aqui. Preste atenção. Precisamos caminhar com segurança, mas a segurança que nós temos que caminhar é de acordo com a direção de Deus. Deus, Ele ia com o povo. De dia, uma coluna de nuvem, que servia basicamente para 2 propósitos. Deserto muito quente durante o dia. O Senhor colocava uma nuvem para que o povo pudesse ficar ali embaixo e o sol não acabasse com o povo. E outra, a nuvem servia como uma direção do caminho, apontando o caminho que o povo devia andar. Para que isso, pastor? Para que as pessoas
andassem com paz, com tranquilidade, mas caminhassem. E durante a noite, pastor, aí tinha uma coluna de fogo. Por quê? Porque o deserto, durante a noite, chega a uma temperatura até em muitos lugares abaixo de 0. Então muitas pessoas morreriam de frio. Aí o Senhor, com a sua maravilhosa provisão, Ele providencia aquela coluna de fogo, que serve também como 2 básicos propósitos: apontar o caminho e a direção que o povo devia caminhar, obviamente clareava o caminho, e também aquecia o povo, para o povo não morrer de frio. Mas isso era para as pessoas que queriam estar ali. Porque os que não queriam estar embaixo da coluna de nuvem, durante o dia, era queimado pelo sol. As pessoas que não queriam andar próximo à coluna de fogo, era consumido pelos animais do deserto ou pelo frio. A regra foi o Senhor que criou. Nós também, muitas das vezes, queridos, muitas vezes passamos pelas mesmas circunstâncias na nossa vida, somos obrigados a atravessar desertos que parecem intermináveis. Passamos por um momento de tribulação que a gente pensa que não vai acabar nunca. Talvez você esteja passando por um momento desses, difícil. Quem sabe o frio da solidão te alcançou, ou o calor das contendas, das confusões que tem te aquecido, uma enfermidade te atingiu, ou uma tempestade de areia do dia a dia te levou a andar por um caminho que você nunca quis. Porque a tempestade de areia fazia, se não tivesse a coluna apontando a direção, as pessoas se perdiam o senso de direção. Daqui a pouco estava vagando no deserto, sozinho, caminhando, final, morte. Não se dá, não é possível caminhar sozinho no deserto. Não é possível caminhar sozinho no deserto e sobreviver. Raríssimas são as pessoas que conseguiram essa proeza. Há uma solução. Qual é, pastor? Deus providenciou para o seu povo um meio de caminhar em segurança. Estavam no deserto, mas não estavam abandonados. A Shekinah de Deus, ou seja, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus estava presente a todo instante durante o dia, pela coluna de fogo, aliás, a nuvem o protegia do sol, e à noite numa coluna de fogo que o aquecia do frio e iluminava o caminho. Da mesma sorte, da mesma maneira, muitas das vezes, querido, quando nós estamos naquele momento negro da vida, o Senhor, Ele brilha como o sol da manhã e paira o nosso coração e dizendo assim: filhinho ou filhinha, você não está sozinho. Esse frio, essa solidão não vai acabar com você. Esse momento de tristeza, de angústia, de depressão, de baixa autoestima, vai passar. Você é importante para mim. Olhe bem, quando nós estamos debaixo da coluna do Senhor, caminhamos seguro. Cada vez que nos dispomos a caminhar debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, desfrutamos da sua Shekinah. O que é princípios? Princípios são verdades imutáveis. Princípios são verdades imutáveis. Por exemplo, existe o princípio da lei da semeadura. Pronto, isso aí não muda. O que você plantar, você colhe.
O que você plantar, você colhe. Aí eu fico observando, um dia desses, eu estava até falando para uma pessoa, e eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi num grupo de WhatsApp, um senhor, um cara grandão, bem grandão mesmo, com uma criança muito pequenininha, que não tinha condição de andar ainda, e ele pegava essa criança pelos 2 bracinhos e levantava para a criança ficar em pé. E como a criança não conseguia ficar em pé, porque era muito pequena ainda, eu acredito que aquela criança não tinha ainda 1 ano, talvez tivesse 9 a 10 meses, não tinha firmeza suficiente nas pernas para ficar de pé ainda. Aquele cidadão, aquele infeliz, aquele tomado pelo Satanás, dava cada pancada na criança, e a criança morrendo de chorar. Ele pegava a criança, levantava pelos 2 bracinhos e soltava no chão para a criança cair em pé. Gente, a única coisa que eu consegui pensar naquele momento foi pena daquele cara. Fiquei com pena dele. Rapaz, como é que uma pessoa se deixa ser usada pelo Satanás dessa forma? Que mal fez uma criança daquela para uma pessoa daquele jeito? Querendo acelerar um processo natural da criança ficar de pé ou caminhar, no tempo ainda que não tinha estrutura para isso. Aí eu me lembro de quando Jesus naquela cruz, ele expirou, entregou o seu espírito a Deus, ao Deus Pai, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes, querido, nós queremos que as pessoas caminhem sem ter capacidade de caminhar, e nós fazemos igual aquela pessoa que eu considero, naquele momento, estava ali como um animal irracional, como um espírito maligno tomou conta daquela pessoa, porque não é possível uma pessoa, por mais ruim que seja aqui nessa terra, se não for tomada pelo espírito maligno, ter a capacidade de fazer uma coisa daquela com um inocente. Precisamos, queridos, saber que Deus estabeleceu esse princípio, e princípios são verdades imutáveis. Aquilo que Ele plantou, aquilo ali Ele estava plantando, um dia Ele vai colher. Independente de machucar a criança ou não, da criança ficar traumatizada, da criança ficar aleijada, da criança jamais, quem sabe, quebrar a coluna, não poder mais caminhar, porque aquilo, daquela forma que ele pegava, que ele jogava o menino de alto, de uma altura, lugar alto, uma criança pequena. Ele estava plantando, porque é princípio, Deus estabeleceu princípios. Olhe bem, e os princípios que Deus estabeleceu é para desfrutarmos da sua Shekinah sobre nossas vidas, e quando estamos sobre ela, os caminhos se tornam seguros, pois nos tornamos obedientes, e é o Senhor que peleja por nós. Quando nós estamos vivendo debaixo de um princípio de obediência ao Senhor, pode o mundo todinho estar contra. Pode o mundo todinho estar contra. Mas se você está debaixo dos princípios que o Senhor criou, fique em paz. Fique em paz. Agora eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Que tem pessoas que simplesmente elege você como inimigo, porque você não quer fazer o que ela quer.
Se lembrem que o Senhor, Ele deixou cada um de nós com a capacidade de escolhas, e cada um escolhe aquilo que quer. E você não pode ficar com raiva de mim, porque eu escolhi coisa diferente do que você escolheu. Eu não posso ficar com raiva de você porque você escolheu coisa diferente daquilo que eu escolhi. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Eu não vou prestar conta da sua vida para Deus, e nem você vai prestar conta da minha. Agora precisamos saber que o Senhor estabeleceu princípios, e esses princípios, ou você cumprindo ou não cumprindo os princípios, eles vão continuar existindo. E quando o Senhor chamar a você e a mim, é baseado nesses princípios que Ele criou, que Ele vai nos julgar. Todo mundo que saiu do deserto, que saiu ali do Egito, saiu numa felicidade imensa. Aí o Senhor disse assim: olha, eu não vou levar esse povo por o caminho da terra dos filisteus, que é mais perto, porque quando esse povo vê a guerra, vai querer voltar para o Egito. Então eu vou fazer com que eles vão por um caminho mais distante, para que eles possam ganhar resistência. Se o povo saísse do Egito e fosse direto para Canaã, passando pela terra dos filisteus, os filisteus iriam levantar-se e não ia permitir eles passar por lá. Aí muitos iam voltar para o Egito. Deus não quis isso. Era o lugar mais perto. Aí o Senhor, para proteger o povo, disse: olha, vocês vão arrodear por aqui, porque vocês ainda não estão preparados para a guerra. O que isso quer dizer para nós hoje, pastor? Quando nós nos convertemos, queridos, nos primeiros meses, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, oh rapaz, que coisa maravilhosa ser crente, rapaz, que bênção. Se eu soubesse que era assim, meu Jesus, eu tinha me convertido já faz muito tempo. Oh, é tudo alegria, os irmãos são tudo uma bênção e tudo mais. Que coisa boa, rapaz, não existe um lugar melhor. Cada irmão, rapaz, eu conheci a irmã fulano, o irmão Beltrano, eita, me abraçaram, rapaz, ali é o céu. Espera um pouquinho. Deixa começar as guerras. Rapaz, eu já vi muitas pessoas que ganharam pessoas para Jesus e depois empurraram para longe. E não só foi uma nem duas, não. Vai pagar o pato? Com certeza, eu não sei nem se o pato é dessa pessoa, mas vai pagar. Vai pagar. Pelo menos 3 são as vantagens de estarmos debaixo do mover da coluna de Deus. Vou falar de 3 grandes vantagens de estarmos debaixo dessa coluna de Deus. Primeira, a manifestação de Deus. Quem está debaixo das orientações do Senhor, você pode ouvir o que você quiser, as pessoas podem vir dizer o que quiser, mas você que está ali caminhando com o Senhor Ele fala com você. O Senhor, Ele lhe diz o que fazer. O Senhor, Ele lhe dá paz quando muitos querem que você esteja, sei lá, maluco.
essa é uma grande vantagem, a manifestação. Olha bem, está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 9, que diz: E aconteceu que, estando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Isso é uma analogia que, assim como Deus falava com Moisés, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Senhor, eu estou passando por uma tribulação tão estranha. Deus, eu não estou entendendo isso, o que é que está acontecendo. Não estou entendendo. A gente faz, e é só pancada na orelha. Meu Deus, por que isso? É porque eu tenho a orelha grande? É murro nos dentes, é dedada nos olhos. Eita vida, Jesus, misericórdia. Se não for a graça de Deus, se não estivermos debaixo dessa coluna do Senhor, oh, meu Deus, que seria de nós? Debaixo do mover do Senhor, o Senhor fala conosco e nós o ouvimos. Tem hora que temos que parar um pouquinho. Opa, peraí, estou levando pancada de todo lado, é pedrada, é empurrão, é isso, é aquilo, pessoas estão querendo me tirar aqui da posição, meu Deus, o que é que eu faço? Aí Deus traz a palavra. Muitas vezes Ele dá a direção que você deve seguir, e muitas vezes Ele diz assim: meu querido, minha querida, fique quietinho, deixe que eu vou tomar a providência. E eu digo uma coisa para vocês, ó: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você aprontar alguma coisa com alguém que Deus tem compromisso, que tem compromisso com Deus, e você e aquela pessoa lhe agredir. É a melhor coisa que tem. Eu quero que vocês entendam isso. A melhor coisa que tem, que pode acontecer com você, quando você atingir uma pessoa que tem compromisso com Deus, é essa pessoa revidar, ela lhe agredir. Oh, rapaz, que maravilha, muito obrigado, Senhor. Agradeça a Deus. Porque se essa pessoa resolver não revidar e esperar a mão do Senhor descer sobre você, aí a coisa muda de figura, meu velho. Porque a mão do Senhor é pesada. E quando Ele pesa a mão sobre não tem garapa não. 1,5 milhão de pessoas saíram do Egito. Entraram 2, Josué e Calebe. Tem moleza não, meu filho. Não tem moleza não para Deus. Ó, para vocês terem uma ideia, Moisés foi o único homem na terra que teve a honra de contemplar a face de Deus, face a face, assim, e não morrer. Foi o único. Esse Moisés não estava entre os 2 que entrou na terra que o Senhor prometeu que dava ao povo dele, não. Ah, pastor, e Moisés foi para o céu? Ah, com certeza foi para o céu, Moisés foi para o céu. A salvação, ele foi. Eu estou falando dessa conquista dessa terra. E nós, pastor, nós não estamos caminhando em conquista de terra, não. Nós estamos caminhando em conquista da terra prometida, que é o céu. E cuidado para você, quem sabe, não ser essa pessoa que trabalhou e acabar se perdendo.
Sejam lembrados daquela parábola que o Senhor disse, na verdade não é uma parábola, é uma palavra que ele diz, aí ele, aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Senhor, como é que o Senhor não me conhece? Não foi no seu nome que eu profetizava? Não foi no seu nome que eu curava os enfermos? Não foi no seu nome que eu fazia maravilhas? Quando isso? Me lembro de tudo não. Eu me lembro sim, quando eu estava com fome, que tu não me desse de comer, que eu estava nu e tu não me desse de vestir, eu estava preso, tu não fosse me visitar, estava enfermo, tu não fosse lá me fazer uma visita. Aí disso eu me lembro. Tem pessoa que pensa que converter-se ao Senhor é simplesmente entregar aqui, pastor, eu aceito Jesus como Salvador, e pronto, e aí, eita, Jesus, agora espera só o Senhor vir me buscar. Você está pensando que é só isso, é? Existem alguns privilegiados que vão ser salvos assim. Aqueles que não queriam nada com Jesus e não queriam nada, a vida todinha. De repente está cometido uma enfermidade, chega lá no leito hospitalar, aí chega lá os irmãos integrando os panfletos, aí vê lá aquele já morrendo, seu fulano, como é o seu nome? Francisco. O senhor está me ouvindo? Estou. O senhor sabe que Jesus é o Filho de Deus? Sei sim. Aceita Ele como Salvador da sua vida? Aceito. Pronto, esse daí. Termina de aceitar. Esse aí, pronto. Esse daí foi só para salvação. Esse foi. Baseado em quê? Aquele da cruz, o malfeitor da cruz. O que foi que aquele homem fez? Aquele homem caminhava com Jesus, era um dos discípulos, pregava a palavra. Malfeitor, estava lá, Jesus de um lado, no meio, ele de um lado, o outro do outro, xingando Jesus, o tal. Rapaz, tu não é o Filho de Deus, tira a gente daqui. Rapaz, cala a tua boca, que nós estamos aqui pagando porque a gente merece. Mas esse daí é inocente, não fez nada para estar aqui. Ô Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, se lembre de mim, se hoje mesmo tu estarás comigo lá. Aquele fez o que para se salvar? Só isso. Aceitou Jesus assim na hora da morte. Mas nós, que temos compromisso, não, querido. Aí temos que trabalhar. Temos que levar a palavra, é obrigação. Temos que anunciar Jesus. Temos que participar das coisas. Temos que influenciar o meio que nós estamos. Não é só ficar de boa. Chegar em casa, deitar no sofá, ficar de boa, tal. Como disse que o dente seco espera na morte chegar. Não. Tem que produzir para o reino. Segunda coisa importante para quem anda embaixo da coluna do Senhor. O Senhor se coloca entre nós e os nossos inimigos. Nos mostra o caminho e nos esconde dos inimigos. Olha como está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículos 19 e 20. Está assim: o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não enxergou ou não chegou um ao outro. Olha só, durante a caminhada, toda a nuvem estava em cima do povo, ou na frente, aprontando o caminho. E o anjo de Deus lá na frente. Quando os inimigos, o povo do Egito, veio para matar o povo de Israel que estava em fuga, segundo eles,
O anjo de Deus, que estava lá na frente guiando o povo, veio para trás, para proteger. Aqui não passa ninguém. Aqui não, tocar nesse daí, não toca um. Aqui eu passo a espada, eu acabo com tudo. E a nuvem veio e ficou entre o povo de Israel e o povo egípcio, de maneira tal que a nuvem era escuridão para o povo egito e clareava o povo de Deus. A mesma nuvem clareava o caminho para o povo de Deus e escurecia o caminho dos inimigos. É assim que Deus faz com aqueles que têm compromisso, que está caminhando debaixo das suas orientações. O Senhor tem essa proteção. Só, meu querido, que muitas das vezes você não vê. Você caminhando lá no seu trabalho, indo, viajando, para onde quer que você esteja, você não está vendo. Mas está o anjo de Deus ali, por onde você anda, o anjo de Deus ali do seu lado, lhe protegendo, para lhe livrar de todo mal, porque o inimigo fica tentando armar cilada, o inimigo fica fazendo aqueles cálculos matemáticos, aí vamos dizer assim, peraí, ele está andando aqui mais ou menos a 10 km por hora, peraí, eu vou aqui traçar, quando ele for atravessar, digamos, daqui a 5 segundos, ele chega nesse cruzamento, eu vou passar com um caminhão aqui para acabar com ele, peraí, aí já deixa tudo esquematizado. Aí Deus providencia o seu anjo, aí de repente você vê uma moedinha de R$1 no caminho, aí para, oxi, R$1 não, é muito pouco, vou arrumar uma nota de 100, aí pega a nota de 100, eita Deus maravilhoso, tem ninguém, ó, peguei, batei aqui, aí foi-se embora, o caminhão passou, você foi-se embora, nem viu o livramento que Deus deu. Deus deu aquele livramento e ainda te abençoou com 100. Gente, muitas das vezes a gente não percebe esse tipo de coisa. Eu estou trazendo assim uma forma engraçada, mas muitas das vezes acontece assim. O inimigo ele fica o tempo todo armando laço, que nem aquele lobo do Papaléguas. Fica armando laço e o bichinho do pipi passa. Ele desenha no negócio lá, numa pedra, um túnel, o bicho entra, vai-se embora no túnel, quando ele vai, mete a cara, se lasca na parede. O maligno, ele age dessa forma, não ganha uma do Senhor. Terceira coisa muito importante, para quem anda debaixo da coluna de Deus: nossas forças são renovadas, e nós caminhamos para a vitória. Olhe bem, em Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite, ou seja, para não parar. Ou seja, o crente, o cristão, não pode parar, é de dia e de noite. Por isso que o Senhor Jesus nos orientou: orai sem cessar, para não cairdes em tentação. Ore sem tentar, sem cessar. Aí eu fico imaginando aqui, meu querido, será que você ainda está mantendo o hábito de orar pela manhã, quando levanta? Ou à noite, quando vai dormir? Será que está mantendo esse hábito ainda, Jesus? Será que quando vai sair de casa para o trabalho, ainda diz: Senhor, vá na minha frente? Será que você ainda está com esse hábito ainda? Oh, meu Jesus! Será que quando você está longe de casa, você pede para o Senhor mandar os anjos tomar conta do que é seu na sua casa? Será que você se lembra disso? Porque eu acredito, sabe, eu imagino assim, que nós estamos vivendo numa geração de rede social, que eu acho que a primeira coisa, quando a pessoa abre os olhos,
Já vai logo olhando no celular se tem alguma mensagem ou se tem a notícia que a Érica agora está grávida. No Instagram. Eita, eu vou olhar se a Érica está grávida no Instagram. E não é que está, olha. Primeira oração do dia. Meu Deus. Nós estamos assim, ficando assim, viu? Olhe, cuidado, 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 para não sair de debaixo dessa nuvem. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia e subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Caminha para a vitória, não vai se cansar e nem vai se fadigar. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Eu fiquei pensando assim um tempo desse, rapaz. A zoiuda, né? Tal e tudo, querendo ficar grávida, e aquele negócio todo, e a luta e tudo. E eu sei que lá no interiorzinho dela, quando ela ficava lá quietinha, porque é muda ela, vocês sabem que ela não fala, né? Aí assim, lá caladinha e tudo mais, eu creio que ela ficava orando, conversando com Deus e pedindo lá. E o Senhor dizendo a ela: calma, minha filha, não é na sua hora não, viu? Quando você menos esperar, o teteuzinho vem. Quem sabe? Aí quando chega, vem com a notícia, o vovô chorão, aí chega tal, aí ainda fica tirando onda da minha cara. Debaixo do mover da nuvem de Deus, caminhamos dia e noite sem nos cansar, até conquistar os nossos sonhos. Quem está debaixo da nuvem da proteção do Senhor, não se cansa. Não se cansa. Eu disse, uma vez eu estava conversando com o irmão Severino, estava conversando lá em casa, e falando sobre a palavra de Deus, né? Que quando a gente se junta, é sempre para falar de alguma coisa, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, de alguma coisa da palavra de Deus. E naquele dia ele me disse uma palavra que ele disse: irmão, a palavra de Deus pode ser dura como for, não desvia ninguém da igreja, ninguém, não tira ninguém da igreja. Quando o pastor está pregando, quando o irmão está pregando, e a palavra atinge de cheio na sua fraqueza, quando é uma palavra liberada por Deus, você não sai da igreja por causa disso. Agora, quando você sabe que o irmão, que conhece a sua fraqueza, arrumou uma pregação para lhe chamar a atenção na hora da pregação, aí isso aí faz você ficar triste, faz você sair da igreja. Porque você percebe ali que ali não tem nada a ver com palavra de Deus não. Ali tem uma safadeza do pregador que arrumou um negócio, uma maneira de dar umas indiretas na sua fraqueza. Aí isso faz. E é verdade mesmo. A palavra de Deus, ela não afasta ninguém, muito pelo contrário. Ela traz o perdido de volta. Quem convence é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. A palavra é pregada, aí age no coração daquela pessoa, trazendo arrependimento, trazendo um desejo de mudança de vida, e ali sim, aquela pessoa volta para a coluna, de onde ele nunca devia ter se afastado. É assim que é, querido. Mova-se com segurança. Estão lembrados? É o tema da nossa ministração. Mova-se em segurança. Como é que eu vou me mover em segurança? Eu vou para o meu trabalho, mas eu tenho que orar: Senhor, abençoe aquele abençoado do meu patrão. Você acha ele ruim? É ruim. Pode ser ruim como for, mas Deus está usando ele para pagar o seu salário, rapaz. Pense nisso. E se aquela desgraça que é ruim, que você não orar por ele, vai ficar pior ainda. Daqui a pouco essa empresa quebra, aí nem você nem ele. Olhe como é. Ore
pelo seu prefeito, pastor, não votei nele não, que não presta não. Ore pelo presidente, não presta não votei nele, não gosto dele não. Ore pelo governador, não presta não gostei, não interessa. A palavra diz que para a gente orar por as autoridades constituídas, para que haja paz na terra onde nós estamos, porque se na terra que nós estamos estiver em paz, nós teremos paz. Se o trabalho que eu estou, o patrão é ruim, o Senhor está dando prosperidade a ele porque eu estou orando, eu não vou perder meu trabalho, eu não vou perder meu emprego. Muito pelo contrário, pode ser até que ele me dê um aumentozinho. Não se esqueça de dizer todo dia passar por ele, né? Só, estou orando pelo Senhor, viu? Estou orando pelo Senhor, estou orando pelo Senhor. Aí aquele cara vai vendo a prosperidade, é mesmo, rapaz, está dando certo aqui o negócio, eu vou aumentar um pouquinho o salário dessa pessoa, vou aumentar R$10 esse mês. Não sei o que é que você vai fazer com essa fortuna toda, mas ele vai aumentar. Pense isso, querido. Quem anda debaixo da nuvem do Senhor, anda em segurança. Para a gente terminar, olhe bem, nós estamos debaixo do mover de Deus, a coluna de Deus está sobre nossa igreja, amém? E ela nos livrará, a coluna nos livrará dos inimigos e nos levará a uma colheita sem medida, não só de vidas, mas quando conquistarmos, vamos receber também prosperidade, saúde, paz e abundância sem precedentes em nossa vida. A palavra do Senhor diz que quem ganha vida é sábio, e a Bíblia diz que quem ganha vida é próspero. Então quem ministra a palavra do Senhor tem prosperidade e tem paz, tem muitas bênçãos no seu coração. Em Hebreus, a palavra diz, no capítulo 6, versículo de 10 a 14, diz assim, olha: porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligente. Não sejais imitadores, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, se jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. O que é que está dizendo aqui essa palavra, pastor, que foi longa? Está dizendo o seguinte: que Deus não é injusto para ver que você está abençoando o ministério, está abençoando a obra do Senhor e Ele não vai restituir. Deus não é injusto para ver que você está servindo na casa dele, fazendo uma coisa, fazendo outra, e ele não vai lhe recompensar por isso. Ele não é injusto para ver que você está com amor pelas vidas, cuidando da vida. Opa, eu vou deixar de dizer essa palavra, porque se eu disser essa palavra, eu vou ofender meu irmão. Então, Deus não é injusto para não perceber que você sofreu uma agressão injusta e ficou calado para aquela pessoa não se afastar da presença de Deus. Deus não é injusto para ver que você está produzindo para o reino e não vai lhe recompensar. Ele não é injusto. Ele está vendo. Tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. E um glória a Deus. Então, se você ainda não se envolveu nesse projeto, hoje é tempo. Faça um compromisso com o Senhor e se coloque debaixo da coluna de amor, de proteção, de sustento, de cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. E o glória a Deus. Vale um aplauso para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Agora vamos nos despedir do pessoal que está nos vendo pela live e também pelo nosso canal no YouTube. Já encerrou, foi? Você que está nos vendo através do canal, se você não é inscrito, se inscreva, por favor, nos ajuda aí, ó, dê uma moralzinha aí. Tem lá um botãozinho vermelho, aí no seu celular, no seu, sei lá, no tal, onde você está assistindo, no computador, dizendo assim, inscreva-se, inscreva-se. Rapaz, obedeça. Aperta esse botãozinho, aí depois você dá um gostei, um joinha e acione o sininho para você receber as notificações, viu? Dos nossos vídeos. Que eu vou orar por você e pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço, Deus, que o Senhor nessa noite, Pai querido, que o Senhor tenha piedade de nós e tenha misericórdia, meu Deus, de nossas fraquezas, Pai amado, e abençoe cada um de nós, que a sua Shekinah, que a sua glória se manifeste, meu Deus amado, em nossas vidas, Pai, ainda sem nós nos merecermos, Senhor. Meu Deus, pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, meu Deus amado, continuar olhando para nós com um olhar de graça, de misericórdia, de favor, nos abençoando em todas as áreas das nossas vidas, porque nós necessitamos do Senhor. Nos dá, meu Pai, uma noite de paz na Tua presença. Cuida, meu Senhor, da glória daquela pessoa que está doente, que está enfermo. Traz saúde, Pai, revigora, Senhor. Aquela pessoa, meu Deus amado, que está no momento depressivo, Senhor da glória. Restaura, Pai amado. Traz alegria, traz ânimo ao seu coração. Traz vitalidade, traz amor próprio, traz autoestima, meu Deus, ao seu coração, para que ela possa sentir-se, meu Deus, valorizada, e assim possa, meu Deus, levar a Tua palavra a outras pessoas, em o nome de Jesus, amém e glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, e a igreja do Senhor diz, amém e amém.